Amém, glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Fui convidado pelo pastor a trazer a palavra hoje. E meu coração foi direcionado pelo Espírito Santo para trazer algo que, para engrossar o caldo. Nós já viemos falando assim há um bom tempo sobre sermos a casa de Deus. E sabe, nós temos passado por momentos nesses dias onde nós recebemos um decreto para ficarmos em casa. E nós recebemos muito alimento, né? Desde o ano passado nós estamos recebendo muito alimento, falando sobre crer corretamente. Esse ano nós fizemos uma série sobre o Espírito Santo, sabe? Algo sobre o nosso relacionamento com Deus. É isso que é importante, o nosso relacionamento com Deus. E agora nós estamos indo para a prática, né? Agora nós ficamos sem a reunião, o culto congregacional, né? O culto onde estão todos presentes, louvando e adorando o Senhor. Mas o culto continua em nossas casas. O culto continua no nosso lar. Sabe, o lar é a continuação do culto, sabe? O lar é onde realmente ali deve acontecer, no nosso lugar secreto, sabe? A amizade fortalecer com o nosso Deus. E é por isso que eu vim no meu coração, sabe, trazer essa palavra para vocês. Uma palavra onde nós venhamos assim fortalecer realmente a nossa amizade com Deus. Nós precisamos de mergulhar cada vez mais. Eu creio que o pastor colocou uma mensagem no grupo falando que o decreto que vai vir amanhã talvez já libere as reuniões das igrejas aí, que as igrejas vão poder abrir. Vamos orar por isso, eu creio por isso. Mas se a curva da pandemia vier, sei lá, aumentar de novo, enfim, o que vier a acontecer aí para frente, nós temos que entender o seguinte: nós somos a habitação do Pai e a nossa casa é a casa de Deus, e nós temos que continuar o nosso culto onde quer que esteja, sabe, onde quer que a gente esteja, nós temos que continuar o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, o nosso relacionamento com Deus. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque nem sempre a igreja ela teve um local, nem sempre a igreja ela teve um local, um templo, um local, um edifício onde as pessoas se reuniam e lá juntos elas adoravam o Senhor. Nem sempre foi assim. Ultimamente, sabe, de 1600, na história da Reforma, de mil para cá, sabe, nós realmente entramos nisso, sabe, colocamos as pessoas dentro das igrejas e começamos a cultuar o Senhor, mas nem sempre foi assim. Na igreja primitiva mesmo, quando a igreja começou, eles se reuniam no templo, mas quando a perseguição começou aos apóstolos, eles começaram a se reunir de casa em casa. Eu quero ler com vocês em Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 5 começa uma das primeiras perseguições à igreja. E a igreja, ela estava começando a crescer, sinais e maravilhas, pessoas estavam sendo acrescentadas à igreja, sabe, muitos milagres mesmo, e muita gente se convertendo, crendo na palavra de Deus. Mas uma das primeiras perseguições começou a acontecer, né? O Sinédrio, os saduceus, os fariseus, eles se reuniram, eles prenderam todos os apóstolos. Aqui nesse capítulo 5 está dizendo isso. Eles prenderam todos os apóstolos. De noite, um anjo vem e solta os apóstolos, e eles fazem outra reunião querendo matar esses apóstolos. E se levanta então lá nessa história Gamaliel, e ele fala assim: gente, outros líderes se levantaram falando que eram de Deus, que eram alguma coisa, levantaram seguidores, mas eles morreram, e seus seguidores se afastaram, eles sumiram. E se vocês se levantarem contra esses homens, e se esses homens forem realmente de Deus, vocês estarão lutando contra uma obra de Deus. E aí, então lá no Atos capítulo 5, versículo 41, fala assim: eles se retiraram do Sinédrio, isso depois que eles prenderam os apóstolos, surraram os apóstolos e soltaram. Então eles se retiraram do Sinédrio, muitos alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então olha só,
no templo e de casa em casa. Eu não estou querendo aqui ir contra o templo de forma nenhuma. Eu amo o templo, eu amo a reunião com os irmãos. Eu amo glorificar a Deus, adorar a Deus com a família, na igreja. Mas nós precisamos entender que a nossa casa é o lugar onde Deus é cultuado também. É o lugar onde Deus ele tem que estar lá o tempo todo. Nós temos que estar com nossa mente, o nosso coração íntegro, sabe? O nosso coração em busca, o nosso coração querendo uma amizade mais sincera com Deus. Nós precisamos isso, de casa em casa. A igreja ela foi crescendo dessa maneira, de casa em casa. E você pode ver que Paulo, por exemplo, ele vai citando no Novo Testamento inteiro as casas que tinham várias igrejas. Paulo mesmo, lá em Roma, ele ficou por 2 anos atendendo na sua casa aqueles que queriam escutar a palavra da salvação. Então isso é muito importante, a gente entender que a nossa casa é uma extensão, sabe, da igreja. A nossa casa é uma extensão onde deve ter o culto, onde deve ter a nossa comunhão com o Senhor, onde deve ter aquela busca com o Senhor. Nós temos essa oportunidade hoje. Por muito tempo nós falamos, nós precisamos de mais tempo, e agora? E agora que tem esse tempo, será que nós estamos realmente nos dedicando a essa busca? Será que nós estamos realmente nos dedicando a essa amizade com Deus? Então, olha só que interessante, lá em Jó, quando ele foi provado por Deus, sabe, quando ele estava naquele momento de angústia, passando pela provação, Jó ele lembra de quando ele tinha a amizade dele com Deus. Lá em Jó, capítulo 29, versículo 4, fala assim: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Gente, a amizade com Deus abençoa a sua casa. E como é que ele fala de amizade aqui? Amizade requer relacionamento, amizade requer, sabe, um coração que se entrega, sabe? Então é isso que ele está falando. A minha amizade com Deus era uma amizade que acontecia na minha casa, que acontecia no meu lar, e essa amizade me abençoava, Deus me abençoava, sabe? Nós temos isso em nosso coração, nós precisamos ter isso em nossas vidas, sabe? Buscar a intensidade nessa amizade, buscar uma intensidade constante nessa amizade, para que Deus venha e nos abençoe. Quando Deus ele vem na sua casa, quando Deus está na sua casa, é certo que a bênção vem, é certo que a bênção vem. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, fala assim: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Então olha só, Davi estava levando a arca de Deus para a cidade de Davi. Naquele tempo, ele colocou a arca sobre os bois, e os bois tropeçaram, a arca ia cair. Um levita foi colocar a mão para ela não cair, ele morreu. Então Davi desistiu de levar a arca para a cidade dele, e a arca ficou na cidade de Obed-edom. E aí quando essa arca fica na casa de Obed-edom, a casa dele fica abençoada, sabe? A casa dele começa a prosperar, ele e toda a sua família. Davi então recebe a notícia, e como ele não é bobo, como ele é esperto, ele vai lá então, pega a arca, ele prepara uma festa, ele começa a introduzir a presença de Deus na cidade de Davi, para que o reino dele fosse abençoado, para que o reino de Davi fosse abençoado. Então é importante, gente, nós cultivarmos o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus faz com que as bênçãos do Pai estejam sobre as nossas vidas, que as bênçãos de Deus estejam sobre nós. Quando cultivamos a presença de Deus em nossas casas, certamente que seremos abençoados. Nenhum mal prevalecerá, nenhuma falta teremos, pois Deus está conosco em nossa casa. Agora, eu queria ler com vocês Salmos 101. Salmos 101 fala assim, no versículo 1. O salmista fala assim: cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Olha só o que o salmista está falando. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Ele está cultuando. Ele está cultuando ao Senhor. Ele fala assim: eu seguirei o caminho de integridade. Quando virás ao meu encontro? Ele está sedento por um encontro com Deus. Ele está cultuando porque ele quer esse encontro na casa dele.
em minha casa viverei de coração íntegro. Ele está falando, ó, na minha casa não há falsidade no nosso relacionamento. Na minha casa o meu coração é aberto, tu conheces o meu coração, eu te cultuo e eu preciso de um encontro contigo. Eu cultuo ao Senhor, eu canto ao Senhor, e na minha casa eu preciso de um encontro com o Senhor, porque Ele sabe quais são os benefícios de ter o Senhor em sua casa, de ter a presença de Deus em sua casa. O salmista está com o coração desejando a presença de Deus na sua casa. Então nós precisamos ter esse mesmo coração, nós precisamos ter um coração íntegro, um coração que realmente se entrega, um coração que busca a transformação, um coração que está diante de Deus com o coração aberto, sabe, que está querendo mudança, está querendo contemplar a face de Deus, e naquele lugar secreto na sua casa Ele é transformado. Naquele lugar secreto na sua casa o Espírito Santo vem, te transforma, te toca para uma vida que jamais será a mesma. Nós precisamos ter um coração aberto, como o salmista está dizendo aqui, ó, um coração íntegro diante de ti, um coração íntegro diante da tua presença, diante da tua face. Eu preciso disso, Deus. Sabe, todos nós precisamos, nesses momentos que nós estamos parados em casa, nós precisamos sair melhores. Quando nós voltarmos às nossas reuniões, nós precisamos sair melhores. Nós não podemos sair do mesmo jeito, senão nós ficaremos um mês e meio perdidos, sabe? Será um mês e meio que nada mudou, que nada aconteceu. Mas quando nós trazemos a presença de Deus em nossas vidas, e quando nós entramos com um coração sincero, quando nós estamos com um coração que realmente se entrega, sabe, que realmente expõe as suas falhas, expõe o seu caráter, expõe aquilo que precisa mudar em sua vida, expõe aquilo que precisa realmente dar um jeito, sabe, e mudar totalmente os seus passos, então Deus vem, cara, Deus vem e muda totalmente tudo na sua casa e principalmente no seu coração. Principalmente no seu coração. Gente, uma coisa interessante, em Atos capítulo 10, uma das maiores notícias para toda a humanidade, para todos os gentios, aconteceu na casa de Cornélio, um gentil. Sabe, não foi a igreja que recebeu essa notícia primeiro, essa notícia startou na casa de Cornélio. Cornélio estava orando em casa, um gentil, estava orando a Deus, sabe? Um homem temente a Deus, estava orando em casa. E de repente um anjo aparece para ele e fala para ele: Cornélio, tem um Simão chamado Pedro na casa de Jope, quero que você mande chamar ele e ele vai te anunciar as palavras que vocês devem ouvir. Sabe, a palavra da salvação se startou na casa de um homem gentil, não foi na igreja, um homem que estava orando em casa. Olha o poder de você estar orando em casa. Olha o poder da revelação que você pode ter em suas mãos, na sua casa, quando você está no lugar secreto, buscando a face do Senhor. Sabe, não sei o que é isso, que as pessoas, eu vejo, sabe, nas redes sociais, muita gente com problemas em estar em casa, sabe, de passar em casa, falando desesperado que quer sair de casa. Gente, a sua casa é o melhor lugar para você estar. A sua casa é onde você deve habitar, onde você deve atrair a presença de Deus. É na sua casa onde as coisas devem começar. É na sua casa que as coisas devem começar. É no lugar secreto. Tudo que começa fora disso, sabe, não gera transformação. A coisa acontece no seu lugar secreto. É no seu coração. Sabe, é no seu lugar de intimidade. É na sua amizade com Deus que as coisas acontecem. Então, lá em Atos capítulo 10, depois você lê essa história de Cornélio. Cornélio manda então chamar Pedro. Pedro vai até a casa de Cornélio, né? Que o Espírito Santo ele avisa Pedro que ele ia ser chamado para a casa de Cornélio. Pedro então vai até a casa dele. Pedro começa a falar as palavras de Jesus a respeito do que aconteceu com Jesus. E de repente o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sobre toda a sua casa. Então eles recebem o batismo no Espírito Santo, eles são batizados, e ali os gentios então aceitam a Jesus, sabe? E depois ali Pedro chega e fala aos apóstolos, fala aos judeus o que estava acontecendo, e então anuncia: ó, nós precisamos levar essas palavras aos gentios. Olha que impressionante isso. Isso começou e se startou na casa de Cornélio, um gentil, um homem que estava orando ao Senhor. Outro fato também que chama a atenção é Daniel. Daniel capítulo 6, ele tem uma situação muito importante na história. Daniel estava na Babilônia,
longe do templo, não tinha templo para ele adorar o Senhor, não tinha onde ele cultuar o Senhor, mas Daniel, ele se reunia na sua casa, sabe? Ele cultuava o Senhor na sua casa, ele parava para adorar, ele parava para buscar a face do Senhor, sabe? Então é importante nós entendermos o que nos leva ao lugar secreto. Daniel, ele entendeu uma chave no lugar secreto, e ele recebeu visões espetaculares, visões de interpretação de sonhos para os reis, para o fim dos tempos, sabe? Visão apocalípticas, sabe? Visões para o fim dos tempos mesmo, para a volta de Cristo, para onde vai consolidar todas as coisas. E Daniel, ele era um cara que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, todos os dias. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, fala assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o decreto que era o rei, somente o rei deveria ser adorado na Babilônia, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então olha só, 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Sabe, na sua casa já, Daniel, ele já tinha esse hábito de manter, de cultivar a sua amizade com Deus. Daniel, ele era um cara que entendeu a importância do lugar secreto e mergulhou de fato nesse relacionamento, onde ele buscou cada vez mais sabedoria, direção do alto, a direção da mão de Deus na vida dele. E ele foi governador sobre toda a Babilônia, sobre todo o reino de Ciro. Então, gente, olha só, nós precisamos entender, em todos esses momentos que eu li aqui com vocês, a igreja não estava presente. Sabe, a igreja não estava, a congregação não estava presente ali. O culto era feito em casa, o relacionamento com Deus era cultivado em casa. Então é isso que nós precisamos entender. Nós estamos vivendo esse momento não vai enfraquecer a igreja, ela vai fortalecer a igreja, ela vai fortalecer você aí na sua casa, fortalecer o seu relacionamento com Deus. Esse momento não vai enfraquecer a sua fé. Esse momento não vai gerar medo em você. Nós precisamos trazer à nossa memória quem nós somos. Nós somos a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus em nossa casa é o lar de Deus também. É onde Deus está com suas mãos ali, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo em todo o tempo. Amém? Agora eu falei sobre a casa de Deus, casa mesmo. Mas eu quero falar sobre a habitação de Deus. Como nós, o nosso corpo sendo a habitação de Deus, a habitação do alto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então olha só, Paulo está falando à igreja de Corinto: vocês são a habitação de Deus, vocês são o santuário de Deus. Vocês não sabem, ou seja, ele está trazendo a memória para a igreja de Corinto. Corinto, vocês são a habitação do alto, a habitação de Deus. Então, trazer a memória à igreja foi muito importante, porque a igreja estava passando por problemas sérios. A igreja estava passando por problemas de infantilidade, problemas de carnalidade, problemas de adultério, algumas coisas muito pesadas que estavam acontecendo lá. Paulo vem então e traz a memória: vocês são a habitação de Deus, vocês são o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em vocês, o Espírito Santo habita em vocês. Isso é muito importante, porque quando nós trazemos na memória quem nós somos, a direção que nós tomamos é uma direção do alto. A direção que nós tomamos é uma direção dos céus. Não é mais a terra que dirige os nossos passos. Não são mais as circunstâncias terrenas, as notícias terrenas que estão à nossa volta que dirigem os nossos passos. Mas é os céus, é o Espírito Santo em nós que vai nos direcionar. Saber quem nós somos nos leva a entender o que carregamos e o que acessamos. Nós somos a casa de Deus. Isso tem que mexer conosco, diante de qualquer pandemia, diante de qualquer coisa, diante de qualquer notícia que vem ao nosso redor, de desastres econômicos, de doença. Pai, eu vou derreter com essa lâmpada aqui. Mas diante de qualquer coisa, sabe, nós precisamos estar antenados com as coisas do alto, antenados com as coisas de cima. Hebreus capítulo 3, versículo 4 fala assim: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Olha só, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus,
E esta casa somos nós, se é o que nos apegamos firmemente à confiança e esperança, da qual nos gloriamos. Mas Cristo é fiel, como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança, do qual nos gloriamos. Olha só, Cristo é fiel sobre a casa de Deus, e essa casa é você. Essa casa é você, é o que a palavra de Deus está dizendo. Cristo é fiel sobre essa casa. Gente, se Cristo é fiel sobre essa casa, que é você, o que pode te abalar? O que pode abalar as suas estruturas? O que pode tirar a sua fé? O que pode gerar medo em você? Cristo é fiel. Você não confia em Cristo na sua vida. Você não confia em Cristo que pode realizar todas as coisas na sua vida, na sua casa. Sabe? Ele é fiel para realizar, para concluir toda boa obra. Ele é fiel para realizar todo querer. Ele é fiel para consolidar tudo, para consolidar boa obra na sua vida, na sua casa. E aí ele coloca uma condição: se continuarmos, se nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança. Nós não podemos, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer decreto, diante de qualquer notícia, diante de qualquer pandemia, diante do que quer que for, largar a confiança e a esperança. Porque quando nós largamos a confiança e a esperança, nós estamos dizendo que Jesus, então, não é fiel para terminar aquilo que Ele começou em mim. Nós precisamos nos apegar naquilo que Jesus está fazendo em nossas vidas. E toda casa, ela tem portas e janelas. Toda casa, ela tem uma conexão. Você não é diferente disso. Você também é uma casa que tem portas, que tem janelas. E a porta, ela trata de transição. Ela fala de transição. Toda porta, ela é uma transição, por exemplo, entre a garagem e a sua sala, a sala da sua casa, ou entre o portão, entre a rua e a sua casa, a parte interna, ou entre a sua cozinha e o seu quintal. Enfim, toda porta, ela é uma transição. Então, em Gênesis, eu queria levar vocês a Gênesis capítulo 28, quando Jacó tem uma visão. Jacó, ele tem uma visão e ele está vendo ali, ele está tendo um sonho, ele está tendo uma visão de uma escada que ia da terra para os céus, e nessa escada anjos de Deus desciam e subiam sobre ela. E quando ele acorda, ele tem uma conclusão muito espetacular. Ele fala assim: aqui é a casa de Deus, porta dos céus. Nós somos uma porta dos céus. Nós somos uma porta dos céus. Sabe, nós precisamos entender isso, que não é somente uma casa que não tem uma transição, mas quando nós entendemos que somos uma porta, e essa porta, ela é uma transição do céu na terra, então tudo muda ao nosso redor. E aí a pergunta que eu deixo é: o que tem batido na sua porta? E o que tem feito, o que tem entrado através desse acesso na sua vida? O que tem entrado através desse acesso da porta? O que tem entrado na sua vida? É o medo? O que tem entrado na sua vida, sabe? É os problemas, as notícias de economia que está afetando a todos, é a notícia da pandemia que está afetando a todos. O que tem gerado na sua vida, sabe? A porta que está aí diante de você, você tem aberto para quê? Você tem aberto para gerar mais fé na sua vida? Ou você tem aberto para as notícias que estão à sua volta? Ou você tem aberto elas para o Rei Jesus? Nós precisamos entender isso. Nós somos uma casa que tem uma porta. E essa porta é uma transição entre os céus e a terra. Sabe, e essa porta, eu creio e eu declaro em nome de Jesus, que essa porta é uma porta de acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá o salmista fala assim, levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Você tem que abrir essa porta para que o Rei Jesus venha e faça habitação na sua vida, para que o Rei Jesus venha e faça morada. É Ele que tem que entrar por essa porta, mais ninguém tem que entrar por esse lugar. Você é uma porta e você decide se você vai gerar mais fé, se você vai acessar lugares mais celestiais em Deus, lugares onde Jesus reina, ou se você vai deixar que notícias da terra venham reinar sobre a sua vida, ou se o medo venha a reinar. Então eu declaro, igreja, em nome de Jesus, que você
deixe o Rei Jesus entrar, que você abra essas portas para o Rei dos Reis. Levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, que o Rei da Glória venha reinar na sua casa, que o Rei da Glória venha reinar na sua vida, que o Rei Jesus venha repousar sobre você, que o Espírito Santo te encha a sua casa, encha a sua família, que o Espírito Santo venha trazer transformação no seu coração, que venha trazer transformação no seu caráter, sabe, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua casa, que haja uma vida em abundância, assim como Deus abençoou a Jacó, assim como Deus abençoou Abraão, assim como Deus abençoou Isaac, que eram amigos de Deus, que recebiam Deus na sua casa, que recebiam Deus na sua tenda, assim como aconteceu com eles, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, que a amizade com Deus vai abençoar a sua casa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero que você realmente coloque seu coração diante de Deus, nesse momento, que você adore ao Senhor diante de Deus, que nesse momento você coloque seu coração em integridade, coloque seu coração íntegro, sabe, inteiro nesse momento, reflexivo diante de Deus, sabe, pensando em tudo isso que você passou nesses dias, pensando em tudo que você viveu esses dias, sabe, distante da comunidade, mas dentro da sua casa, refletindo sobre as palavras de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração. E em nome de Jesus eu declaro que você vai receber um renovo do Pai, uma nova fé, uma fé que transborda, uma fé que enche, uma fé que vai transbordar sobre a sua casa e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma adoração aqui, quero que você se prepare aí na sua casa. Lá em Mateus 7 fala assim, todos aqueles que, 7 versículo 24, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, soprar os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Olha só, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. Nós precisamos parar de tirar 10 na teoria e deixar de reprovar na prática. Nós precisamos viver a prática. Nós precisamos viver a intensidade, sabe, com Deus. Deixar de sair da teoria para viver a prática. Praticar de fato as palavras de Deus. Em nome de Jesus. Eu creio que você vai passar na teoria e vai passar na prática. Você não vai deixar que chuvas, ou seja, notícias negativas, problemas venham e batam sobre a sua casa e ela venha cair. Mas você tem uma casa sobre a rocha. Você tem uma casa que está cuidada por Jesus, guardada por Jesus, onde é a habitação do alto, onde Jesus reina. E essa casa é firme, consolidada. E ela jamais vai se abalar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou, acolhido esse nome é. Acolhido esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Acolhido esse nome é maior que tudo, Ele é. Acolhido esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu